Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo? E então mais um episódio de A Culpa é de SEC. Hoje uma pegada um pouco diferente, quer dizer, continuando, né, o que a gente vem fazendo aí com convidados, mas antes de falando em convidado, é bom a gente falar o disclaimerzinho, né, que o objetivo do podcast tem como compartilhar aprendizados, gerar discussão, reflexão, ideias, né, sem de forma nenhuma esgotar os temas e as opiniões expressas não representam a posição do nosso empregador e nem aquilo que o nosso convidado falar hoje. Então, o negócio é não temos dinheiro para advogado, agora que a gente tem um domínio, estamos se estruturando, o negócio está caminhando. E aí, Botino, na boa? Fala, Taleco. A gente tá tirando muita onda, né, cara? A gente tem o próprio domínio. Fiquei sabendo agora que a gente tem um Temos. consultor de edição de áudio. O bagulho tá sinistro. Mas fala aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, galera. Feliz demais de estar aqui mais um episódio e mais um episódio com um convidado. Acho que é a primeira vez que a gente vai conseguir botar aí 2 episódios seguidos com um convidado e sempre foi nosso objetivo ter gente aqui que tem muito mais experiência que a gente, que conhece muito mais do mercado que a gente. A gente é bunda, né? A gente quer saber aqui da galera boa. Então, feliz demais de ter um segundo episódio seguido com um convidado. Bom, e se você acompanha futebol, as nossas previsões relacionadas ao Fluminense não deu certo. O Renato Gaúcho com o Fluminense não ganhou, então ele não vai voltar para o Grêmio não vai ganhar nada, o Grêmio perdeu vários jogos. O Felipe está Claramente o aqui Grêmio junto, não vai ganhar nada. Felipe aqui também, gremista aí, está sofrendo junto. Falando nisso, fala Felipe. Felipe que é Head de Identity Thread Labs e Global Product Advocate aí. Felipe com I, né, Felipe? Ah, boa, né, cara? Felipe! Poxa, que honra, que honra! Eu achei que os caras não iam me chamar pra resenha do podcast. Cara, eu falei, pô, eu trabalhei com os caras uns anos aí, os caras não me deram uma moral, nem uma meia moral. É sacanagem, não. Graças a Deus estamos aí agora. Obrigado, Guris. Valeu, Taleco, valeu, Botino. Ah, cara, o bom, eu fiquei feliz com o Grêmio durante um tempo, né, cara? Durante o Mundial o Grêmio não perdeu. Isso é uma alegria. Tudo bem que não jogou, mas não perdeu, mas o importante é não perder, né? Esse é o que... Esse é o mais importante, mas É é isso aí. isso Obrigado aí, pelo mano. convite. Guris, tamo junto. É nossa. Não dá pra perder uma partida que você não jogou, né, cara? Acho que essa é a ideia. O negócio é não perder. É isso aí. Por que não perder? Bom, a gente tem duas rápidas notícias aí, uma cruzando um pouco com o tema e outra mais aí do mundo de segurança. Saiu o famoso quadrante mágico do Gartner, né? Então, de endpoint. Antes de falar especificamente do quadrante em si, a gente lançou um episódio falando sobre é, a questão de quadrantes, né, e relatórios de segurança lá no episódio 6. Então, se você é aquela pessoa que só olha o desenho do quadrante e compartilha sem ler, então dá uma escutada lá no episódio 6 que a gente fala um pouco sobre isso. Mas eu sei que você está curioso aí para saber quem que está no quadrante. Então, aí, né, no quadrante de líder, começando ali de baixo para cima ali, não necessariamente isso influencia, né, mas tem Sophos, Trend Micro, Palo Alto, Sentinel-On, Microsoft, CrowdStrike, tem aí também Visionário Bitdefender, player de nicho Cisco, Cybereason, enfim, recomendo aí, o link vai estar na descrição, e dá uma lida no relatório, entende um pouquinho e escuta o episódio 6, que a gente fala um pouquinho também sobre o que é os relatórios do Gartner. Você está me dizendo que o relatório do Gartner não é somente aquela figurinha lá. Não, por incrível que pareça. Caralho, cara, sai dessa porra não. Uhum, Ah, vou ter que uhum. escutar esse episódio aí então pra entender melhor. E o dado Eu não do sei se vocês, relatório fala aliás, que. Ah, aliás, tem uma coisa interessante no Gartner, não sei se vocês falaram no podcast, que basicamente é a parte do Peer Insights, isso é bem importante. Que o Peer Insights nada mais é do que o feedback que os clientes dão em cima da plataforma que está sendo interessante. utilizada. Então isso é muito importante, Aí, porque na Teleco. verdade o Gartner, na prática, basicamente, o que acontece é que o Gartner ele envia para os fabricantes algumas perguntas de feature enfim, faturamento, escalabilidade. O fabricante envia, agora o Peer Insights nada mais é do que o feedback que os clientes dão
da vida real. É exatamente a vida como ela é. E aí ele tem a classificação e tu recebe um selo, cada empresa recebe o selo, né, de 0 a 5. E quanto mais feedbacks tu tiver dos clientes, clientes, parceiros, mas a maioria são empresas, clientes que testam a plataforma e eles são bem sinceros quanto a isso, né? Então vale a pena ler essas informações também. Boa. Tem que ser Falando em vida verificado, real, né? Taleco. Falando em vida real, essas horas você pega quem é teu amigo de verdade, né, cara? O cara fala, não sei se vocês falaram no podcast. Porra, o cara fala pra gente que escuta todos, não perde um e manda uma dessa, mano. Essas Aí horas que a pega gente no pega. flagra, né? Aí que a gente pega quem é amigo É de que essa Aí a parte gente verdade. foi a hora pega. que eu dei uma pausa e saí, entendeu? Tá certo, tá certo. Show de bola. Bom, e aí no relatório, né, tem alguns dados aí falando, né, que até 2029 as organizações vão centralizar o gerenciamento de políticas, enfim, que converge dados, identidade, segurança. Então é um relatório bem interessante ali, falando de EPP, né, Endpoint Protection. Então recomendo aí a Tu já leu leitura. ele todo, Taleco? Eu comecei olhando o desenho, né? Eu comecei olhando. Não, eu comecei a ler. Eu vou especificamente em Ele alguns começou escutando o players. podcast. Comecei. Exatamente. Eu vou especificamente em alguns players que me interessa. Vejo ali o que foi escrito e aí depois eu vou com calma aí. Já sei, Taleco. Você pode pegar o report, tacar naquele notebook LM do Google e gerar um podcast, aí você escuta. Não Verdade, precisa nem parar pra ler. verdade. Economiza o tempo. É isso aí. Mas Boa. qual é a outra notícia que tu falou? Bom, outra notícia é um pouco relacionada ao mundo de identidades aí, né? Rolou um incidentezinho, né, de segurança aí Incidentezinho. com o McDonald's, né? Então, que é uma plataforma de recrutamento do McDonald's que estava usando credencial padrão. Louco isso, né? E aí, os pesquisadores descobriram que a credencial padrão era 1, 2, 3, 4, 5, 6 no campo de nome e usuário e senha, que permitia acesso à interface de administração. Então, basicamente, uma senha, cara, com preguiça, né? Que é um pouco do que a gente vai falar hoje de identidade aí, mas loucura, né? Cara, como é que pode, né? A gente acha que esse tipo de coisa não existe pelo menos não em organização grande, né? Que leva a sério aí dado de cliente. E mal bem, um cara que está aplicando para uma vaga lá é um cliente daquela empresa, né? De certa forma. Putz, é muito, muito vacilo, né? Eu não estou dizendo que é um vacilo que nem eu nem você cometeríamos, né? Mas tu pensa na organização da escala do McDonald's, ou como eles são, a nível global que eles estão, quanta gente trabalha lá. Imagina o tamanho do time de segurança deles e passar um vacilo desse é pesado, né? E às vezes é algo até importante, e já acho que a gente pode ser parte do assunto de hoje também, né? Que é uma. Muito provavelmente essa plataforma não foi criada dentro do McDonald's, né? Provavelmente era um SaaS, né? Software como serviço. E aí como é que você faz essa gestão de uma plataforma terceira que está diretamente relacionada à sua imagem pública? Mas acho que a gente pode perguntar isso pro Felipe daqui a pouco. Isso é uma coisa interessante que vocês estão falando aqui. Eu tô viajando, né? Eu tô indo lá para 2016, 17, quando a gente trabalhou junto. Para quem não sabe, tá nos ouvindo. Nós três trabalhamos na mesma empresa. E tem várias histórias engraçadas aí. Uma com o Taleco, principalmente, enfim. Toma cuidado, toma cuidado. A gente avisou já que não tem advogado. Não, mas assim, eu tava uma vez indo pra. Ele trabalhava num parceiro, eu trabalhava num fabricante, e essa história eu sempre conto, que é muito engraçado. Ele me mandou mensagem, falou: tu tá chegando aqui no Jaguarão e tal. Jaraguá, né? Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul. Eu tava indo lá visitar um cliente, e aí encontrar ele lá. Ele falou: tá chegando em Jaraguá, vamos jantar aqui, vamos se encontrar, vamos jantar. E aí eu tava Louco vindo de de fome, eu Blumenau. morava sozinho, cara. Eu tava esperando alguém pagar a janta. Era isso que acontecia, isso acontecia básico, né? Aí só que eu tava vindo, passando por Santa Catarina, Blumenau, e aí eu caí lá em Jaraguá, só que, putz, eu ia chegar tarde. Aí eu falei: Taleco, vou chegar tarde, não vai rolar e tal. Aí ele: pô, não, beleza, então a gente se encontra no outro dia de manhã e tal, fechou. Cara, eu cheguei na rodoviária de Jaraguá, sem
sem Uber, sem táxi, sem nada, não tinha, eu tinha cartão. Aí ele falou, ó, não tem nada de cartão aqui, os caras só aceitam dinheiro, alguma coisa assim. Aí eu falei, tá, mano, tem como sacar um dinheiro aqui na rodoviária? Não, não tem como sacar dinheiro na rodoviária. Isso, Caixa eletrônico. eu fiquei sabendo isso, sabe quando, galera? Quando eu cheguei, tipo, 10 horas da noite na rodoviária. O que que me restou fazer? Vou ligar pro Thales, né? Aí o cara de pau do Felipe liga o telefone, o Thales atende, fala, meu. Eu falei, bah, desculpa te ligar esse horário, mas quer jantar? Ele, como assim, Te cara? vê, Eu né? falei, Pega pô, aqui na rodoviária, então. pô, me pega aqui na rodoviária. Mas foi essa já resenha. Aí ele falou, putz, cara, não, beleza, eu te pego aí, relaxa que eu vou aí te pegar. E aí foi lá com o carro dele. Eu falei, pô, aí que tu tava fazendo, vamos jantar? Não, não, já jantei, eu tava deitado na cama, inclusive, e não dormia. Eu falei, nossa, cara. Eu falei, bah, eu tinha chegado de mala e tudo, não sei o que, pra cidade, enfim, Taleco me salvou. E aí eu comecei a lembrar, por que comecei a lembrar dessa história? Porque, bom, primeiro que a gente trabalhou junto, depois conheci o Botino quando mudei pra São Paulo. E uma das coisas que a gente fez muito assim é trabalhar com POC, né? Prova de conceitos. Em cima do fabricante que a gente trabalhava, e a gente ainda trabalha em algumas empresas assim, fazendo POC. E muitas vezes a gente, não digo a gente, mas um erro comum que muita gente acaba cometendo, e o Botino falava sobre uma empresa, um terceiro ou algum terceiro, né? A gente vai lá e instala uma POC, instala o nosso software, e muitas vezes a gente cria um usuário para aquele cliente e coloca uma senha para ele lembrar, né? E aí entrega essa senha para ele e fala para ele, olha, durante essa POC, né, essa prova de conceito, a gente testa aqui, e muitas vezes o cliente gosta e tal, e compra a solução, né? E o que acontece muito, que a gente via quando a gente voltava lá, quando a gente estava implementando no ambiente de produção, é que aquela mesma senha que nós tínhamos gerados em POC permanecia a mesma. Né? Então a gente diz, não, cara, tu tem que trocar essa senha, tu tem que colocar uma senha melhor, colocar, sei lá, num cofre de senha, numa solução de PAN para gerir isso, ou, sei lá, cria dentro do teu sistema, do teu processo, né, de políticas de senha, cria uma melhor, assim. Eu vi isso muitas vezes nos clientes que eu visitei, eu acredito que vocês também tenham visto isso, e acho que quando as empresas não voltam para fazer esse health check ali, acaba acontecendo esses erros de vazamento que aconteceu no McDonald's. Eu lembro, esse tempo eu li um artigo que era um artigo sobre pré-vendas, assim, e aí no artigo falava que tem uma diferença entre a prova de conceito e a implementação. E muitas vezes o ambiente da prova de conceito, ele vira a implementação. O que está configurado, como que está, e aí as exceções que foram feitas na prova de conceito fica para produção, e aí a ferramenta não funciona, não detecta, alguma coisa, alguém não autentica, e aí vai se descobrir que daí a culpa é da ferramenta sempre, e nunca do processo, né? Então, isso é bem interessante. O contrário também acontece, né? Que você configura na POC ali para aparecer cada mínimo detalhe, só para provar ali que o produto é capaz de fazer, e nunca se ajusta a isso quando vai pro mundo real e acaba, putz, essa ferramenta gera muito barulho. Pô, mas foi algo que você quis testar, né, como cliente, e lá ficou. Ficou, Super tem comum razão. também. Mas boa. E, bom, Felipe começou comentando aí, mas para quem não conhece, o Felipe Pires, quem é o Felipe Pires? Com I? Felipe com I, F, é tudo com I. Bom, Felipe Pires é gaúcho, nascido em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. E, bom, com 10 anos, não vou falar. Imagina, com 10 anos, não. Não, na verdade, Mas eu trabalho com... Fala aí, Botis. Desculpa interromper, Felipe. Você estava falando tudo com I, mas o Pires tem E. Não tem como fazer um pedido aí pra mudar? Não tem. O Nossa, Pires... é Ia ser verdade. irado, mano. Ia ficar Não, irado. porque daí eu perde a piada, né? Porque eu digo é Felipe com 3i, reforça, aí a pessoa pergunta, e o Pires? Eu falei, Pires é de gente normal mesmo. Não, deixa assim. Aí, então se eu te botar certo, com o I, tá certo. eu vou estragar a minha piada. Mas enfim, cara, eu trabalho com tecnologia já faz mais ou menos uns 15 anos. E com cyber, eu entrei na área de cyber em 2015, então fazem 10 anos que eu trabalho com cyber. Aliás, basicamente está completando 10 anos, acho que é 3 dias atrás. E eu gravei um podcast, né, para o Barcode, Chris, nos Estados Unidos, e eu achei muito engraçado, até ele botou a cuia de chimarrão ali no podcast, mas o título que ele escolheu do podcast foi Chose One, porque na verdade o pessoal me pergunta como é que eu vim parar em cyber, né? E na verdade foi cyber que me escolheu,
né? Eu não fui eu que decidi vir para a área, eu fui literalmente escolhido pela área. E aqui vale a pena, eu sempre gosto de frisar o nome de algumas pessoas que foram extremamente importantes na minha vida. E sou grato a essas pessoas. Uma delas é o Gustavo Falavena, que me indicou para a Trend Micro, né, para fazer um processo de Sales Engineer. A segunda pessoa foi o Leonardo Bonomi, que na minha entrevista perguntou como é que eu era tecnicamente. E eu falei para ele tudo que eu sabia tecnicamente, ao ponto de dizer as coisas boas de infraestrutura. Eu desenhei algumas soluções em cima de VMware, que eu trabalhava na Dell na época e sabia fazer, então eu expliquei para ele tecnicamente aquilo. E quando a gente foi falar na parte de programação, eu falei sobre tela preta, eu não entendo muito, para tu ver o quão ridículo eu era. E mesmo assim ele apostou em mim, então eu sou muito grato a ele por isso. E a terceira pessoa que eu gosto de citar é o Fábio Piccoli também, porque no momento ímpar da minha carreira, ele tinha um benefício da Trend, que era aula de inglês, porque ele era bom country manager, ele comandava o Brasil inteiro, ele não precisava pagar, ele simplesmente abriu mão dessa aula e resolveu ele pagar por conta própria dele, e a vaga que era dele ele me doou, por causa de um projeto que a gente tinha, né, de dar treinamentos pro pessoal no Egito. E ele falou, por que tu não vai? Eu falei, porque eu falei que eu ia, né, mas ele falou que não, tu não vai porque tu não fala inglês. E ele perguntou na época o que faltava para eu fazer. Eu falei, cara, eu não tenho condição financeira. Ele falou, então eu vou abrir mão da minha vaga e a partir de amanhã tu procura o financeiro lá. E diz que a Valéria, enfim, que trabalhava com a gente, vai lá e eu vou pagar do meu bolso as minhas aulas e tu assume a minha. Então ele abriu mão, né, daquilo. E então são 3 pessoas que mudaram a minha vida. E eu sou muito grato a eles por isso e cito eles porque são, obviamente muitas outras pessoas passaram pela minha vida, mas profissionalmente eu acho que essas pessoas foram fundamentais em certas transições. Algumas uma porque indicou, outra porque apostou e a outra que investiu e que a minha carreira fez um shift depois que eu aprendi a falar inglês. E vocês sabem disso porque eu não falava e era colega de vocês. Então, depois disso eu trabalhei na Trend na área de defesa, depois eu fui para a área de segurança ofensiva, né? Eu ganhei um CTF no BREC, e aí por isso me indicaram para uma vaga na Polônia, fiz o processo e migrei para a área de segurança ofensiva, e aí morei na Polônia 1 ano e meio. Depois disso eu recebi algumas propostas no meio da pandemia, seja para continuar lá, e eu recebi uma proposta de um projeto muito legal para voltar para o Brasil, e aí voltei para o Brasil para trabalhar com a parte de threat hunting mesmo, né, de threat research, é onde eu comecei a trabalhar de fato com pesquisa, e depois daquilo ali eu trabalhei nessa empresa, né, na Zup Innovation, e aí depois eu acabei descobrindo o poder de ter de poder ter a tua própria consultoria e prestar serviço para outras empresas, e aí tive a oportunidade de trabalhar em mais de uma empresa, 1 ou 2 empresas, prestando serviços na área de threat hunting, na parte de AppSec, na parte de segurança ofensiva, pesquisa de malware e por aí vai. E aí atualmente já fazem 4 anos que eu trabalho no Segura, né, que é conhecida formalmente como Senha Segura. Já fazem 4 anos que eu estou prestando serviço e trabalho já full time com Segura, né, antigamente Senha Segura. Já faz uns 2 anos, mas ao total já são quase 4 anos. Não, já são mais de 4 anos que eu estou junto, desde 2001, que eu estou junto do Segura. E a gente em março agora teve um shift de name, né? A gente mudou para Segura e nós chamávamos Senha Segura, justamente por uma questão da globalização da empresa, né, de se tornar internacional. Para quem não conhece, o Segura trabalha com soluções de Privileged Access Management, conhecido como PAM, né, gestão de acesso privilegiado. Isso era como nós éramos conhecidos no passado. Hoje a gente está construindo uma plataforma de identidade que vai de acordo com o que o Gartner aí falou no relatório, que o Taleco falou no início, né? Então, a gente está olhando justamente para construir uma plataforma de identidade, onde a gente trata tudo que é tipo de identidade, entitlements, seja ambiente on-premise, seja híbrido, ou seja em cloud. E aí eu atuo, eu construí esse laboratório de ameaças, muito inspirado numa outra pessoa que de alguma forma rege um pouco da minha carreira, assim, que é o Fernando Mercedes, que acabou de sair da Trend, inclusive. Eu sempre quis trabalhar ou no time dele, ou então construir um time como o dele. E aí é isso que eu estou fazendo no Segura. Eu construí a Identity Threat Labs justamente inspirado no FTR da Trend, principalmente nas ações do Mercedes. Então, é isso que faz o Identity Threat Labs, e a parte de Advocate é justamente baseado no conteúdo que a gente gera de pesquisa e as avaliações, eu consigo publicar isso para os eventos. Né? Eu vou estar palestrando, por exemplo, esse ano novamente na Black Hat, DEFCON e B-Size Las Vegas, baseado no conteúdo que é gerado nas pesquisas. Isso é o Felipe. Demais. Acho que encerramos por hoje, né, Botino, já o episódio. Não, pô. Valeu, falou. Não, pô, muito da hora, mano.
te acompanhou. Bom, eu não tenho Tudo. mais umas redes Vocês sociais, acompanharam tudo na minha vida, né? mas muito da hora mesmo. E pensando em todas essas mudanças aí, entrando no mundo de identidade agora que tu tá mais adentrado, assim, o que que tu vê que mudou daquela época de anos atrás para agora, assim? O que que tu vê que de desafio que é diferente? Claro, essa é uma pergunta bem legal, porque os outros podcasts me fizeram isso, nessa pergunta, e a resposta ela é Eu muito não ouvi simples, os cara. outros. Tu não Que ouviu, não? bom, Você não ouviu o teu também. isso É. é bom, faz sentido, né? Mas o que é legal é que, na prática, a identidade sempre esteve ali, né? O Gartner vem e cria algumas nomenclaturas que regem o nosso mercado de tecnologia, né? Como, por exemplo, CSPM, KIM, KNAP e por aí vai. Cada dia eles criam algo novo, né? Ou algum outro órgão, como a Kupinger, por exemplo, que criou o DREAM, que tinha a ver com essa parte de entitlement. Esses relatórios, esses reports, eles te direcionam de uma certa forma no mercado. Mas o que tu quer dizer com isso, Felipe? Quer dizer que a identidade sempre esteve ali, né? Se eu voltar lá em 2017, quando houve o incidente do WannaCry, basicamente a gente está falando de 8 anos atrás, né? O WannaCry só foi executado porque existia uma vulnerabilidade que era executada naquela máquina, né? Ou o binário em si era executado na máquina porque o profissional, o usuário que estava autenticado naquela máquina, tinha um direito de administrador de rodar o binário. Então aquela identidade tinha uma permissão de acesso naquela máquina e, por consequência, deixava rodar aquilo. E além disso, tinha um permissionamento de rede. Então no final a gente está falando de identidade, só não era falado em identidade. No final das contas, sempre houve a identidade ali, só que não era falado. Então, por exemplo, quando a gente fala de ataque, né, o grande objetivo dos atacantes, né, dos criminosos, era atingir o AD, né, o famoso High Value Target, que é o domain admin ali, né? Então eles sabiam que os usuários que participavam daquele grupo, ou qual era o shortest path, né, qual era o caminho mais curto para ele chegar até esse domain admin. Então esse era o conceito de high value target, que vem do militarismo americano, né, de ter um objetivo para chegar lá, que é o high value target. A diferença é que com a evolução da tecnologia, que a gente tem ambientes em clouds e por aí vai, cloud native e assim por diante, o processo de identidade dentro desses ambientes multi-cloud, por exemplo, até mesmo cloud, o conceito de high value target ele não muda. A diferença é que cada vez mais os usuários precisam ter privilégios e permissionamentos. E aí tu adiciona ele dentro de um grupo, adiciona uma rule em cima dele, e aí por consequência disso tu tem várias identidades. Então, respondendo a tua pergunta de forma muito simplista, eu acho que realmente os laboratórios vieram criar esse conceito de identidade, mas no final ele sempre esteve lá. Hoje em dia, para um ransomware infectar uma máquina ou para um malware infectar, aquele usuário precisa ter um permissionamento naquela máquina, que por consequência está atrelado a um grupo, que por consequência está atrelado a uma rule. Então tudo isso é identidade, né? E aí a gente pode falar de identidade humana ou identidade não humana, né? Então aí entra esses outros conceitos. O que é identidade humana? A gente está falando de usuário e senha. Quando a gente fala de no human identity, a gente está falando de secrets, tokens. Só que isso é uma identidade no final das contas. Então uma identidade que tem um permissionamento e que na prática tinha isso no passado, só a gente não falava que era identidade. Então, na prática, ela esteve ali, a gente só não falava disso. Interessante. Saquei. Então, resumindo, nada mudou. O que mudou é que a gente está dando mais atenção para o problema e dando atenção suficiente que a gente está até, como você falou, Gartner, gerando nomenclaturas para poder diferenciar as diferentes áreas e formas de olhar para a identidade. É assim como, por exemplo, quando a gente trabalhou junto lá, não se falava muito, por exemplo, em AppSec. Se falava Sim. mais em time de defesa e só que talvez, ou não, sabe, não existia AppSec, não existia, sabe, Security Champions, né? O Botino trabalha, vocês dois têm trabalhado muito essa questão do AppSec hoje em dia, né? Ou já trabalharam com AppSec pelo menos, então todo esse conceito de trabalhar com o SSDLC, cara, no passado não tinha, ou então se falar de Yellow Team, cara, em 2015, 2014 não existia essa nomenclatura, né? Antigamente era o sysadmin, que era um cara que gostava de hacking e que sabia gerenciar esse sistema. Então, na prática, isso não é só para identidade. Eu acho que o conceito de segurança sempre esteve ali em várias coisas e, obviamente, o mercado foi se adaptando e criando várias nomenclaturas diferentes.
Em teoria, a gente deveria olhar mais e ter mais atenção para o ponto de vista de segurança, como a gente está comentando aqui. Só que, infelizmente, às vezes a gente acaba caindo nesses erros, que é o que a gente acabou de ver no início do nosso bate-papo sobre o McDonald's, sobre as falhas, né, que acabam acontecendo. Se eu puder, por exemplo, citar, ou todo mundo deve ter ouvido falar no ataque que aconteceu sobre a CIM, né? Então, isso foi um clássico ataque de cadeia de supply chain, né, que várias empresas estão envolvidas e que, em teoria, várias identidades foram corrompidas ali, que a gente pode citar. Eu posso citar aqui para vocês porque o Identity Threat Labs fez um estudo bem detalhado sobre isso e que, Por favor, no final temos das que contas, botar era nas tudo identidade, né? referências. Quer comentar aí, a gente coloca aqui nas referências. Algo que eu queria falar também, você acabou já puxando esse assunto aí, foi a parte de Non-Human Identity, né? O NHI, são identidades não humanas, né? Eu acho que é especialmente relevante porque aqui a gente gosta de falar bastante da parte de nuvem, né? E quando se fala em nuvem, acho que isso é amplificado, né? A gente tem muito menos usuários e muito mais serviços, aplicações, o que for, que precisa de acesso para certos recursos e Uhum. tipos específicos de acesso, né? Então, só para exemplificar para quem está ouvindo, quando você pensa lá no IAM, você consegue dizer lá, tem que criar uma policy que você tem acesso XPTO aos recursos tais, e você vai aplicar essa policy aí, você vai atachar isso numa row e dar essa row para o seu Lambda, por exemplo, ou para o seu EC2. Agora, quando você abre sua console lá no AWS, abre IAM, olha para policy, olha para row, já tem a penca de coisa criada por default. Ao longo do tempo, você vai criar uma segunda penca. Mas você não tem uma conta só. Você tem uma conta para prod, uma para QA, uma para dev, para aquele serviço ou para aquela aplicação. Depois vai replicar isso para outras. Então, você tem uma organização já com 100 contas ali e cada conta tem uma penca e meia ali de identidade. Mas você não usa só a AWS, você usa Azure também, você usa Google, porque você é multi-cloud, você é esperto. Só que aí você também usa o serviço da vovó, sei lá o que for. Como é que essa organização consegue olhar para isso tudo de identidade e saber onde é que está o elo fraco? Eu acho que tu tocou num ponto Difícil, né? importante, né? E até é o tema da minha palestra, né? Que eu vou fazer na B-Sides Las Vegas, né? Tem a ver com isso. E também é o tema da palestra, né? Que eu vou fazer na Cloud Village na DEFCON esse ano. Vai ser justamente sobre esse tópico, né? Sobre essa penca de coisa que a gente tem que fazer e utilizando. Porque quando a gente fala de policy, por exemplo, da AWS, a gente tem as custom policies e a gente tem as standard, né? As default policies, que é o que tem ali. Então, por exemplo, quem é de arquitetura, né, de cloud, o que ele vai fazer? Ele vai subir uma instância, por exemplo, do Lambda ou de uma EC2 e ele vai olhar para essas standard policy que tem na própria AWS e naturalmente ele vai aplicar essas policies ali que tem uma penca de actions dentro dessas policies. E quando certo, ele deveria fazer uma custom policy e olhar detalhadamente para cada action que ele tem lá dentro. Então, a AWS, por exemplo, tem mais de 18 mil políticas ou permissões dentro do serviço da AWS. Quando a gente fala de Azure, a gente está falando de 16 mil. Quando a gente fala de GCP, são 11 mil. Então, assim, só aí a gente está falando de quase 40 mil possibilidades, sem contar as relações entre si, né? Os relacionamentos entre cada grupo policy. Então, pensa que é uma série de vantagens que o atacante tem. E aí entra, talvez, o ponto que o Botino citou é como que eu vou proteger isso? Na verdade, eu gosto de citar isso. Como eu vou proteger algo que eu não tenho ideia que eu tenho? Então, se eu não tiver a observabilidade disso, se eu não tiver visão de como é que está a minha infraestrutura, né, eu não vou conseguir proteger. E aí entra o ponto interessante que o pessoal me pergunta, Felipe, qual que é a melhor solução? É o segura, não é o segura? Eu vou dizer, cara, tu precisa testar todas as soluções possíveis. Mas primeiro conheça o teu ambiente, né? Entenda quais são os pontos cegos que tem, porque senão tu vai ter uma ferramenta que vai te atender super bem, né? E aí, por exemplo, uma das ferramentas open source que eu mostro na minha palestra é a AWS PX. O pessoal acha muito legal, só que ela é para AWS. E aí o teu ambiente é feito de Azure e GCP, não vai ter visibilidade disso, então não vai te ajudar. Por exemplo, essa ferramenta que é super massa, super legal, mas para Azure e GCP não vai te ajudar. Então, esse gerenciamento ele se torna realmente complicado, porque aí talvez para a gente
ter um caminho, se eu pudesse dar alguma sugestão para o pessoal, bom, primeiro a gente tem que trabalhar no conceito dos 3Ps, né? Que nem se fala muito no mercado internacional, ou principalmente no mercado americano, né? Que é os 3Ps, né? Que é de Process, People and Product. Ou seja, o processo precisa estar bem definido, né? De como isso vai ser feito no ponto de políticas, de gestão, de governance, de compliance. Depois disso bem definido, está bem estabelecido, tu pode fazer o processo de comunicar ao usuário, estabelecer como isso vai ser feito. E aí, dentro dessa comunicação, é utilizado o P de Product, ou no Brasil a gente fala de tecnologia, né? Que o conceito é igual, só troca a letra inicial, que nada mais é do que o produto que eu vou usar. E aí entra um pouco da cultura de Zero Trust que é aplicado sobre esse ambiente de identidades, né? Porque todo mundo pensa assim, não, eu preciso adicionar um produto de Zero Trust no meu ambiente. Então eu vou comprar uma ferramenta de Zero Trust. Eu vou lá, pego uma ferramenta de rede e aplico. Né? E está drivado para isso. E aí o que acontece é que eu não tenho o processo estabelecido. Não, acho que tinha dado uma picotada a hora que você comentou, mas aí já normalizou. Porque então, assim, esse é o grande ponto. São muitas identidades que a gente tem, desde o processo de como eu vou provisionar esse acesso, esse recurso para o meu usuário, até a identidade das ferramentas que eu vou usar para proteger o meu ambiente. Então, tudo está relacionado à identidade. Né? E por causa do negócio, do business que as empresas têm, e para esse ambiente de cloud, como o Botino bem comentou, cada vez mais eu preciso ser rápido, fast, e eu preciso automatizar isso. E aí eu uso milhões de APIs, eu saio do meu ambiente de monolítico e vou para o meu ambiente de microserviço, e aí eu integro tudo, e aí eu crio essas cadeias de supply chain, muitas vezes porque eu uso integradores nesse meio, e se isso não está bem estabelecido com as suas políticas corretas, porque o primeiro P não está bem definido de process, os usuários não estão comunicados, não tem ferramenta, e aí eu abro um leque de opções para os atacantes. Se deixar, eu vou falar a noite inteira ainda. Eu acho que tudo que você falou aí faz sentido, mas eu não sei se respondeu a minha dúvida. Porque eu concordo, posso testar aqui N produtos e vai ter melhores, vai ter piores, baseado também naquilo que eu preciso, né? Mas eu acho que o processo é o principal ponto aí, que eu acho que eu gostaria de mais detalhes, se você puder elaborar aí. O que é uma boa cultura, o que é um bom processo, como é que você quiser definir isso? Para eu poder me achar no meio de tanta identidade não humana na nuvem. Qual o primeiro Aí passo, existe... talvez? Sim. Depende muito de qual é a... Falar de nuvem, por exemplo, se eu falar, por exemplo, de AWS, existe, por exemplo, o AWS Well Architecture, que ali tem todo o guidance de como tu vai estabelecer, é um framework que tu vai estabelecer o processo de arquitetura. Ali dentro tu tem pelo menos o conceito de least privilege que é aplicado, né? Onde tu vai definir quais são o modelo de arquitetura, como tu vai implementar as devidas soluções, tem o conceito de least privilege. Então, esse seria um bom framework dentro de AWS que tu poderia usar como guidance nessa aplicação. E aí por que eu te digo isso? Porque, por exemplo, dos eventos que eu tenho palestrado nos últimos anos, pelo menos nos últimos 2 anos, e eu tenho perguntado quantos trabalham com a AWS, dentro daqueles que estão ouvindo, 90%, se não 95% da audiência, e aí estou falando de públicos, tem eventos que eu palestro que tem 200 pessoas, tem outros que estão 100, tem outros que tem 600 pessoas. E sempre é 90% usam a AWS. Desses 90%, eu vou te dizer que 10%, quando é muito, normalmente é em torno de 6, 7% desses 90% que conhece o AWS Well Architecture. Então, como que tu trabalha com uma solução de cloud e não conhece o principal framework de arquitetura com os conceitos de least privilege que tu tem que aplicar? Então, isso é só uma ideia de um framework. Aí tem outros tantos que poderiam utilizar como NIST, como outros tantos frameworks que te ajudam no conceito de segurança para implementar esse processo. Claro que tu tem que vir drivado e acompanhado de um compliance, de um governance, né? Por exemplo, tem soluções de IGA ou IGA ou IGA, né? Que é essa parte de identidade, governance e administration, que é quando tu utiliza plataformas que te auxiliam, mas tu precisa definir isso bem antes para falar do processo com o teu departamento de compliance, com o teu departamento de governança, e que muitas vezes eles não se comunicam entre si. E aí tu tem as ISOs que te suportam, que é a parte chata para quem é técnico como a gente acha que isso é chato, né? Bom, não sei se vocês acham chato, eu acho chato, mas
enfim, é extremamente essencial para se implementar essas gestões de identidade. Eu vejo que aí começa a ficar cada vez mais complexo. As empresas elas só querem criar uma conta, fazer um deploy de um serviço, publicar alguma coisa e começar a vender. E aí é isso. Eu quero vender minha aplicação, quero entregar minha comida, alugar a bicicleta. Pô, e aí eu tenho diversas pessoas envolvidas nisso, talvez 3, 4 fornecedores, eu tenho prestadores de serviço, e aí vou ter que ter uma gestão, um processo, e aí às vezes o cara de segurança, como a gente vê nos slides dos fabricantes, é sempre uma ou duas pessoas. E aí o cara é duas pessoas e o cara mal ele conhece aquilo que está ali e tem que implementar um monte de controle, instalar o firewall, instalar não sei o quê. É muito conceito novo e eu acho que quanto mais caixinha se empilha, acho que eu contei umas 4 siglas, Felipe, que tu falou de coisa de PAN e tipo, é mais caixinha que vai colocando, né? E, e vai Mas aí entra um ponto deixando importante. cada Desculpa vez te mais interromper. Aí difícil. entra. Sim, concordo. Por isso que quando a gente fala de soluções, qual que seria a melhor? Bom, primeiro tem que ser a melhor que se adequa ao teu ambiente, mas o máximo possível que tu tiver uma solução que seja all-in-one, né? Ou pelo menos que tu tenha essa integração que possa te facilitar esse processo, né? Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma solução, eu preciso ter uma solução de PAN, por exemplo, gestão de acesso privilegiado, eu compro uma solução. Aí eu preciso de uma solução de secrets, né, para gerenciar meus secrets, meus tokens. Aí eu vou lá para uma outra solução, por exemplo, open source, que tem versão enterprise, que a gente conhece bem o nome aqui, mas eu não vou citar, não sei se posso citar, mas que é bem comum que os desenvolvedores utilizam. Posso citar? Beleza. Aí eu vou lá e compro, por exemplo, o PAN, eu compro o Segura. Aí para a parte de DevOps, eu vou lá e compro o HashiCorp, por exemplo. Aí eu vou para a parte de gerenciamento de certificados e eu compro uma terceira solução. Aí eu quero um personal vault, eu pego uma outra solução. Então eu pego aí pelo menos 4 caixinhas. Aí eu vou para cloud, a parte de gestão de cloud entitlements, eu vou para uma terceira, uma outra opção, para uma quinta opção. Então se eu tiver uma plataforma que me facilite a gestão, no ponto de vista de segurança mesmo, isso com certeza diminui a minha fricção de ter várias caixinhas para gestão, várias caixinhas para gerenciar. Só que não adianta eu usar a ferramenta se eu não tiver um processo bem definido do que eu vou fazer, né? Então, por exemplo, vamos imaginar o caso que a gente comentou da CIM lá, tá? Que aconteceu todo o processo de transferências durante a madrugada. Isso é uma coisa que normalmente, né, ou teria que ser feito assim, as empresas deveriam ter um sistema onde altos valores de transações bancárias não deveriam transitar durante a madrugada, no horário expediente. Então, tu pode limitar o acesso de uma identidade, de fazer as transações, habilitando o acesso, ou gerando um acesso de just-in-time, ou JIT, né? Ou GIT, pode pronunciar como tu quiser, mas basicamente eu vou prover esse acesso durante certo período, ou então durante uma escala de horário para uma tarefa específica, um acesso privilegiado, de uma identidade privilegiada. Então são mecanismos que tu utiliza através das ferramentas para elevar a tua postura de segurança no ponto de vista de identidade, porque é cada vez mais complexo. De fato é cada vez mais complexo, principalmente como o Botino falou, né? A galera é legalzona e usa multi-cloud, então para uma série de benefícios. Então isso se torna muito complexo. E como é que, agora voltando lá pro McDonald's, e como é que você adiciona isso? Como é que você adiciona plataformas de terceiros, sites, por exemplo, no meio disso tudo? Como é que eu tenho certeza que o sistema que eu estou usando para recrutamento não está com o usuário 100, 1, 2, 3, 4, 5? Bom, basicamente o que tu pode fazer é tu ter um health check de senhas, né? Ou então tu trabalhar com rotacionamento de senha. Isso é uma prática muito utilizada, né? Então, por exemplo, que a gente comentava isso lá em 2015, não sei se vocês lembram, né? De ter uma política, a gente falava isso para os nossos usuários lá em 2015, quando a gente vendia a solução de EDR, que na época a gente não chamava de EDR, chamava de antivírus, né? E que não era de antivírus, era solução enterprise, né? De ameaças, então a gente foi mudando a nomenclatura ao longo do tempo, mas a gente já falava naquela época, lá em 2015, 10 anos atrás, que deveria ter um sistema de política para troca de senha. E a gente ouvia sempre das empresas o quê? 90 dias é muito... sabe, é ruim trocar a senha em 90 dias. 60 então nem se fala, é terrível.
Então, se tu tem uma ferramenta que rotaciona a tua senha para terceiros, né, um third party, e aí entra um outro detalhe interessante, Botino, que é o seguinte, para quem tem empresa vai entender o que eu estou falando, ou para quem trabalha PJ também vai entender o que eu estou falando, ou quem trabalha no sistema de contractor também vai entender o que eu estou falando. As empresas globalmente falando, não é só o Brasil, tá? Globalmente utilizam um mecanismo de contratação via PJ e contractor por vários motivos que a gente sabe muito bem, que são motivos fiscais e motivos, enfim, de contratação que vai beneficiar essa empresa exclusivamente por questões fiscais. Porém, o acesso desse PJ ou desse contractor, ele recebe um acesso como se fosse um full-time employee. E, inclusive, ele trabalha como um full-time employee. Então, ele recebe um alto privilégio de acesso nas tarefas que ele tem que fazer. Então, isso faz com que, de fato, ele tenha todo esse acesso dentro de uma empresa. E aí, por consequência disso... Agora, peraí que me deu um branco no... Onde é que a gente estava falando sobre... Sobre o sistema de contractor. terceiros de SaaS lá Isso, de do terceiro, Recruit. exatamente, isso. Então, o contractor, ele normalmente ele era chamado de terceiro, né? Mas na prática ele está trabalhando como um full-time. Mas no conceito de identidade e policy, ele está se enquadrando num terceiro. E ele recebe acesso de terceiro, mas ele tem acesso full-time. Então a maneira que a gente tem de evitar esse tipo de problema é sim fazer um processo de monitoramento desse acesso, para fazer uma análise de comportamental, por exemplo, desse usuário e fazer rotacionamento de senha de forma automática. Então, com isso, tu consegue coibir, né, e evitar que essas senhas fracas sejam utilizadas. Inclusive, criar mecanismos, obviamente, simples do tipo caracteres especiais, maiúsculo e minúsculo, né, e assim por diante, e rotacionar isso de forma automatizada. Tu falou aí de comportamento da identidade, né? Então, seria uma espécie de Identity Detection and Response? Aí isso poderia, isso também tem plataformas que fazem isso, né, do ITDR, né? Nesse caso que eu comentei, é parte muito mais do comportamento do usuário, que pode ser soluções, por exemplo, de PUT tem essas funções de Behavioral Analysis, como também a ITDR também tem nesse sentido, mas o ITDR ele vai ter essa resposta automática que ele pode justamente detectar um comportamento anômalo e já integrado com a ferramenta de acesso, derrubar um acesso, rotacionar e assim por diante. E, claro, trazer outros benefícios, que é a parte de grafos, né, de forma gráfica, como é que aconteceu esse ataque, e se for, por exemplo, third party, mostrar essa cadeia de ataque e assim por diante. Então, acho que aí o desafio fica... Tá, isso tudo tá disponível para mim no mercado. Mas como é que eu sei que a galera de RH lá não contratou essa empresa para recruiting e como é que eu vou plugar o que é que eu tenha no meio disso se eu nem sei que isso existe? Um O famoso processo tem Shadow que ter IT. definido. Eu tenho que ter o processo definido de contratação, né? Então qualquer área dentro da minha empresa ele tem que passar por um processo de contratação simples. Então, se eu tiver uma ferramenta de ServiceNow, por exemplo, onde qualquer contratação de tool, terceiro, ferramenta de ERP, automação de sistemas do RH, do financeiro mesmo para faturação de invoices, notas fiscais. Eu tenho que abrir um chamado no ServiceNow, vai passar por uma validação de segurança, isso tudo é processo. E aí volta lá no primeiro P que nós falamos. Se eu não tiver esse processo definido, isso vai acabar escapando, né? Esse é o ponto importante. Bom, fazendo uma reflexão aqui um pouco de todos os episódios que a gente já teve até agora, a gente começou falando só, já vou linkar por que eu estou falando isso, a gente falou de CSPM, sobre escolha de ferramenta relacionada à maturidade. A gente falou de responsabilidade compartilhada, que tem a ver com o que o Felipe comentou ali, né, do Well Architected. A gente falou de segurança para AWS envolvendo IAM. O Luquinhas comentou de thread hunting, também um pouco disso. No final das contas, né, se começar pelo básico bem feito, ter os processos aí bem definidos, consegue ter excelência em qualquer área da segurança, né, seja desenvolvimento, nuvem, perímetro. Interessante isso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente acaba. Eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas startups também.
E o que a gente percebe muito nas startups, né? Elas entram trazendo novas tecnologias, né? Sendo cloud native já, aquela coisa toda, mas elas são drivadas para o negócio. O negócio da empresa, startup, é gerar lucro, né? É desenvolver um produto e gerar lucro. E até aí tá tudo bem, esse é o driving da empresa. E aí ela estabelece processos para gerar esse lucro. E ela não pensa em segurança. Esse é o ponto. E aí os problemas aparecem quando elas conseguem, quando elas começam a escalar, né? E aí que entram essas dificuldades, né, de segurança que ficam totalmente secundárias. Aí quando tu começa a implementar o processo de segurança, aí que vem o contraponto de, não, mas segurança está me engessando, segurança está bloqueando o meu processo. E na verdade, primeiro ele drivou pro negócio, o que é normal, eu entendo. Mas graças a isso a gente tem trabalho. Uhum. Deixa eu perguntar uma coisa. Bom, se não fizer uma pergunta relacionada a IA, não vale nada da conversa, né? Brincadeiras à parte. Mas como que tu vê, por exemplo, agora com o tema de IA e identidade, do ponto de vista de um, um copiloto ali, um agente criando novas identidades temporárias, ou uma IA que vai ajudar a resolver problema? Como que tu vê isso dentro das Eu empresas? quero adicionar mais um ponto aí na pergunta do Thales, antes de você responder. Você vê um agente com uma nova identidade. Ah, caralho, porra, muito top. Eu vou responder exatamente como todo mundo fala no podcast, assim. Excelente pergunta. Não, não, vamos lá. Eu participei esse ano foi a primeira vez que eu estive participando do Identiverse, que é um dos principais eventos de identidade, eu diria que no mundo, né? Acontece nos Estados Unidos, acontece em Las Vegas. E é muito engraçado esse evento. Eu tive a experiência, a oportunidade de estar lá e conversar com muita gente do setor. E o legal que as pessoas vão lá, é um evento que não é tão grande como uma Black Hat da vida, que tem 40 mil pessoas, mas tem em torno de 3, 4 mil pessoas, mas é muito drivado para a questão de identidade, né? Inclusive tem uma village focada em No Human Identity bem legal lá, Botino. A gente estava falando muito sobre isso, tem uma village específica para falar disso, e todos os assuntos associados. Por que eu estou citando isso? Porque foi muito falado, né, sobre agents e AI, né, sobre essa questão do soluções que validam essa questão de um agente dentro de um sistema fazendo essa análise e tomando algumas ações automáticas, né, do que a AI faz. Então deixa eu trazer um caso de uso que é mais fácil de compreender o que eu quero dizer. Imagina que tu tem uma empresa que oferece uma plataforma de compra, como se fosse um e-commerce mesmo, né? E tu tem lá um interesse, por exemplo, em comprar um tênis qualquer, de qualquer marca que tu queira, né? Então, esse agent que está instalado, esse AI, né, agent AI que vai estar ali dentro, ele vai fazer uma busca na internet, nos principais portais que vão te oferecer esse tênis, né? Por exemplo, ele vai buscar no Mercado Livre, OLX, na própria Nike, Reebok, vai te procurar em vários portais e esse agente vai dizer qual que é o melhor preço e em cima do melhor preço ele vai efetuar a compra. Então a gente está falando aí de fato de uma identidade sobre esse agente que tem uma AI que consulta tudo isso, verifica qual é o melhor preço e faz a compra efetivamente para ti. Então esse é um caso de uso que inclusive a gente conversou lá com uma mulher que teve no nosso stand. Então ali é necessário uma identidade sobre esse agente, né? Inclusive tinha algumas startups oferecendo esse serviço de agent AI. Então é preciso olhar para isso, né? Isso é uma coisa que algumas dessas startups que eu vi lá estavam prototipando ainda como iriam fazer o processo de defesa dessa identidade, porque imagina só, se eu corrompo, né? Se eu consigo acessar esse agente, eu posso criar vários tipos de compra em portais, né? Eu como um atacante e induzir a minha AI a fazer compra de uma forma errada. Então, eu diria que as plataformas de segurança de gestão de identidade, elas estão sendo desenvolvidas. Algumas, eu inclusive rodei no evento lá e conversei com algumas empresas, algumas estão no estágio de pesquisa, outras estão em estágio de MVP, e outras, por exemplo, que é o caso do Segura, a gente já está testando isso e aplicando. Então, isso é uma aplicação, falando especificamente de Agent AI. Né? Agora,
falando de aplicação em produto, né, principalmente no processo de automação, recomendação de segurança, aplicação de policy, isso já acontece, né? Hoje o seguro, por exemplo, tem o Seguro Intelligence que faz isso, né? Faz análise de comportamento e traz insights dentro de plataforma. Por exemplo, ele olha uma identidade em cloud, por exemplo, a gente tem o Cloud Entitlements, que é uma solução gratuita nossa, que qualquer um pode baixar, seja para usar nos ambientes de desenvolvimento, para fazer para mestrado, para graduação, ou para usar nos ambientes enterprise, dá para usar a ferramenta, depois eu passo o link para vocês compartilhem se quiser. Também e é o que eu falo nas palestras lá. Essa AI que tem ali dentro, quando tu integra com o teu ambiente, ela traz vários insights. Ela vai te mostrar qual que é a identidade mais crítica que tem que tratar, quais que são os principais ataques que ela poderia sofrer, e tudo isso é baseado em toda a plataforma traz, e ela já traz essas referências, né? Assim como fazer uma recomendação automática, fazer um sync com a cloud e já aplicar a policy de correção, né? Ou ela cria uma custom policy fazendo o fix dessas políticas que estão dando acesso, que estão dando overprivilege. Outra solução que pode ser feita, por exemplo, ela valida dentro das suas permissões de cloud, por exemplo, quais foram os recursos que tu utilizou nos últimos 30 dias, 90 e assim por diante. Ele vai validar que dentro dos 400 serviços da AWS que tu tem, ele só usou 20. Então ele cria uma custom policy onde ele já derruba esses outros serviços que não são necessários e só permite que tu acesse aqueles 20 recursos que tu usou. Por exemplo, a gente comentou um pouco disso sobre esse tema de remediação no primeiro episódio ali de CSPM. E aí, por exemplo, qual o risco que tu vê de, por exemplo, mesmo tendo uma credencial ali com pouco tempo de uso, ou sendo subutilizada algumas coisas, vai lá e corta e às vezes é de um serviço crítico e, sei lá, você para metade da empresa. Como que você vê isso na prática, assim? Essa remediação. Então, esse é o ponto de quando... É por isso que eu falei lá no início sobre observabilidade, né? Se eu não tiver observabilidade disso, eu vou cometer esse erro, né? Nessas automações de criar, essas automações de fato ter uma AI para fazer a remediação e acelerar o meu processo de fix dessas configurações. E claro, eu preciso primeiro validar o que eu tenho de fato que são usuários e o que são service accounts. Né, ou é um usuário de serviço. Então, um erro comum que acontece nas empresas, nas configurações, elas vão lá, implementam uma configuração para o Thales ou para o Felipe, e aí o Felipe, o Thales, ou um dos dois, ele é demitido, e a minha conta de integração com determinado sistema era feita no usuário. Aí, quando ele sai da empresa, o RH vai lá, informa a segurança vai lá, desfaz essa credencial e eu derrubo a aplicação. Então, eu preciso criar usuários de serviço, de fato, para fazerem isso, e também utilizar o conceito de Service Account para fazer as devidas integrações. A partir do momento que eu faço isso, eu consigo evitar um pouco esse processo. E claro, utilizar as automações, as ferramentas que geram essa automação de integrar com o meu ambiente de policy e aplicar automaticamente, isso são poucas na verdade. Se tu observar no detalhe, vocês são caras técnicos, sabem disso, muitas vezes o vendedor, no sentido, o time de vendas vai lá e diz assim, não, nós temos essa integração automática. E tu vai ver, ela é semi-automática, ela ainda precisa que tu vá lá, faça uma ação. Agora, a automação, de fato, que acontece é quando tu clica no botão e a mágica acontece. A magia acontece por detrás dos panos, sem tu ter que tomar nenhuma ação, né? Sem tu ter que ir, fazer uma aprovação, dar um segundo clique, fazer não sei o quê. Isso é ser automático. Então, quanto mais automático tu cria, mais os riscos tu tem de trazer um problema. A única maneira que eu vejo de tu realmente fazer o fix disso é criar essas políticas, aí, de novo volto no processo, de não se criar um usuário e sim ter um usuário de serviço, utilizar o conceito de Service Accounts e de preferência se tiver um ambiente de desenvolvimento, né, que às vezes é difícil de testar no ambiente de desenvolvimento ou staging, depois jogar isso para produção e assim por diante. Aí a gente vai acabar falando de patch e outras coisas, sistema legado, né, third party que muitas vezes tem um sistema legado e aí também outros desafios que existem. Entendi, caramba. Eu não imaginava que identidade era tão complexo assim. Acho que cada vez mais, à medida que as coisas forem tomando um caminho, já não, cada vez mais, na verdade, é SaaS, né? Tudo é SaaS, mais gente, mais integrador, mais risco, né? Então, Mas entra um ponto cada interessante, vez porque mais isso, difícil. quando a gente começa a trabalhar com identidade, a gente começa a perceber isso. A primeira função que uma solução de identidade vai fazer é o chamado discovery, né?
Eu posso sim importar tudo para dentro do meu ambiente, ou então eu faço discovery. Normalmente o que o cliente quer é fazer um discovery, né? A solução de PAN vai fazer um discovery no teu ambiente para descobrir tuas identidades. Desde usuário, né? Dentro do teu AD, aí fica fácil, tu integra ele com a AD ou com a tua cloud, faz uma chamada de API e busca esses usuários. Agora, quando a gente vai fazer a integração e buscar certificados, é um pouco mais complexo. Qual é o protocolo que vai utilizar? Vai utilizar NTLM, tu vai usar, por exemplo, Kerberos. Como é que tu vai fazer essa integração? E se for Linux, como é que tu vai fazer? Então, tudo isso e muitas vezes o cliente, né, o cliente final, ele só tem o certificado registrado numa spreadsheet ainda, tem uma planilha. Então, ele controla quando que vai expirar esse certificado ainda na planilha. E eu não estou falando disso só do Brasil, tá, gente? Estou falando dos Estados Unidos, o governo americano. Governo não. Tem Nos Estados planilha Unidos, fora do Brasil? tá ainda muita planilha nos Estados Unidos, usa planilha ainda para gerenciar. Tem. Não é só o problema do Brasil, não. Na Europa, aqui em Portugal, muita gente, algumas empresas ainda utilizam isso. Cara, infelizmente é a mesma questão, por exemplo, eu peguei algumas empresas que eu trabalhei, não que eu trabalhei, mas que eu tive a oportunidade de fazer consultoria, empresas que foram 3, 4 anos considerado unicórnio, que estavam na Nasdaq e usavam open source lá dentro porque estavam testando, querendo implementar uma solução SAST, por exemplo, né, para análise estática de código, e não tinha nenhuma solução de gestão de identidade. Imagina, uma empresa que é unicórnio, que já faturava mais de 10 bi, estava na Nasdaq e não tinha gestão. É uma empresa que fatura bilhões, entendeu? E estamos falando de uma empresa europeia. Então, não estamos falando de um Zé da esquina ali que vende paçoca, entendeu? Uhum. Caramba. Aí tu acaba reforçando que segurança só atrasa. Porque se o cara não fez segurança nenhuma, tá faturando 10 bi, botar uma segurança e vai cair o rendimento. É complicado. Não, é isso aí. E é, Vai falar. e é o que a gente fala. A gente pode entrar para outro assunto aí também, que é a questão de quanto a gente vai ter um CISO dentro do board, né, de negócio, né, para de fato falar sobre a importância do todo, né? Por exemplo, aqui eu vou conjecturar, tá? Então vou deixar claro, estou conjecturando, não é uma afirmação e não é uma informação que tem de nenhum lugar. Ai, cara, chama advogado aí, Teleco, pelo amor de Deus. Mas pensando o seguinte, vamos pensar no caso da CIM, por exemplo. Será que existe alguém de segurança do C-Level dentro do board de negócio da CIM, da BMP, do Banco Central, né, ou das Bank as a Service? Será que tem um C-Level lá dentro discutindo a importância de segurança dentro deste board de negócio? Eu estou conjecturando. Pode ser que tenha em todas, e tá show, mas pode ser que não tenha, entende? Então a importância de ter uma pessoa que olhe para a segurança, por isso que a gente fala, é importante ter pessoas assim para discutir segurança para o negócio, porque no final das contas trouxe risco para o negócio, assim como do próprio McDonald's que a gente está falando, que provavelmente tem. Uma empresa do tamanho do McDonald's tem com certeza alguém do C-Level no board. E é aquilo que a gente falou de terceiros dentro, e é um processo que falhou ali e acabou gerando todo esse constrangimento e fora os impactos financeiros, de marca e tudo mais. Baita tema, baita tópico. Eu já parei de usar a planilha para salvar minhas senhas, não salvo mais embaixo do teclado. Aqui, ó, quem está no vídeo vê que não tem nada embaixo do teclado, então eu estou seguro. E o post-it que tá aí no tema. monitor, tu acha que me engana? Esse post-it aí é das palavras em espanhol para não me esquecer, para não falar errado. Sabe o que é interessante, cara? Sabe o que é interessante quando a gente fala desse negócio de senhas, né? E de identidade em si? Eu estava falando com uma pessoa a semana passada sobre isso, e a pessoa me perguntando e tal, assim, pessoal, eu comecei a trabalhar num projeto novo e tal, eu tô trabalhando para uma empresa terceira, é uma pessoa que trabalha para uma consultoria, né? E tá prestando um serviço para uma outra pessoa, ou seja, ele é de uma consultoria e presta serviço para um cliente, né? Então é bem aquele sistema de consultoria, né? Eu fui alocado para trabalhar num projeto, num cliente final. Legal. Aí eu falei assim, conversei com essa pessoa, eu falei, bom, a primeira coisa que eu faria se eu tivesse acesso à tua máquina, eu procuraria uma pasta com o nome do projeto, depois o nome do cliente e procuraria ali um arquivo, provavelmente um bloco de notas, que seria o teu post-it, né? Com as senhas de todo o projeto e tudo assim. A pessoa me olhou e falou assim, meu Deus do céu, é exatamente o que eu tenho. Eu falei assim,
Ele falou, eu acho que todo mundo que trabalha comigo faz isso. Eu falei, sim. Infelizmente, na faculdade, eles não ensinam segurança. Eles ensinam segurança no ponto de vista de normativa, né? ISOs, e citam aquela coisa de cinema, né? Então, que é o hacker que vive nas trevas. E na prática não é isso, né, cara? A gente for falar de vários ataques aí, acontece... Bom, por que eu estou citando o ataque da CIM? Né? Porque ficou muito evidente, né? Foi um facilitador, uma pessoa que foi recrutada ali, né, num bar. O pessoal mapeou bem ele, assim, e aí ofereceu um valor, né, para ele de 15 mil reais, com uma entrada de 5 mil, né, para troca de credenciais. Ele deu as credenciais dele por 5 mil reais, depois recebeu mais 10 para receber as instruções via Notion. E pronto, e assim que foi, entendeu? E aí, provavelmente eles acessaram a máquina, viram que tinha outras tantas senhas, um Dev Júnior, né, que tinha uma credencial importante, né, ou um Notion acesso... agora, todo mundo vai sair bloqueando o Notion nos proxy, nos firewall, porque a culpa agora é do Notion. Tipo isso, exatamente. Hoje eu estava dando uma palestra interna falando sobre esse ataque, e eu falei, gente, o Notion é como qualquer uma plataforma, assim, de informação, de operação de trabalho, né, de tarefas, enfim, não é maliciosa, não é a ação em si que foi maliciosa, né? E é o que eu digo, assim, eu comentei isso no bate-papo hoje. O ser humano, na verdade, ele é um ser corruptível. Ele só precisa de um preço, cada um tem um preço. Tem um preço. Qual que é o seu, seu, Felipe? uma pergunta ao mesmo tempo. Um X lá no nosso amigo do Consulado Gaúcho. Um X coração com bastante maionese, misericórdia. Bem delícia. Tá Então barato é esse o preço. Pô, muito bom. Cara, a gente já chegou 1 hora aí. Passou voando. Quando a gente tá em amigos é assim, né, cara? Exatamente. De bar. Exatamente, só faltou cerveja. Só faltou cerveja. A gente ia gravar... Aquele canudinho ali, o cara tá bebendo cerveja, tá? Acho que me engana. Ainda mais estando em Portugal, que horas são lá em Portugal agora? 10 da noite quase, sei lá? 10h22. Aí, ó. 10h22. Caramba, o cara tá chapando com certeza. Não, pior que não, a minha mulher a Ana tá em reunião. Ela assumiu o desafio de ser head de vendas da Hakai, aí, segurança ofensiva. Aí ela tá bem legal, né? Eu trabalho fazendo pesquisa de ataque e ela fica vendendo ataque pros outros. Muito bom. Bom, pra gente ir fechando aí, Felipe, o que tu recomendaria aí para as empresas que estão começando hoje com segurança de identidade de forma agnóstica, assim? Bom, de forma agnóstica, eu diria que a primeira coisa que tem que ser feito, né, e falando um pouquinho sobre tudo que a gente conversou aqui, esteja atento aos processos, defina, né, os processos do início. Eu sei que é difícil, a gente pensa muito no negócio, em lucrar, mas se tu está ouvindo, né, esse podcast, ouvindo esse bate-papo, pense nessas definições importantes, porque muitas vezes quando a gente escala a gente não vai ter controle, né, de outros departamentos, e normalmente os ataques acontecem por causa desses outros departamentos. Não é culpa deles, né? Eu escrevi um artigo sobre PDFs maliciosos. Imagina, o financeiro abre PDF todo dia, né? O recursos humanos, né, abre currículos todo dia, o financeiro abre invoices todo dia. Então esse é o dia a dia deles, assim, não é nada... Eles não estão fazendo um comportamento anômalo, é o dia a dia dos caras. Então eu preciso ter processo bem definido. A partir do momento que eu tenho o processo definido, eu tenho que pensar em como eu posso dificultar, e aí para quem não é técnico, eu tenho que dificultar a vida do atacante, né, do criminoso. E o dificultar é que eu tenho uma senha complexa, né, com muitos caracteres, e tenho um processo bem definido. Tenho um processo, eu tenho senha, e aí eu tenho de fato a ferramenta que vai me ajudar nisso. Eu até tenho um exemplo disso, né? Uma vez a gente foi para um evento, e a gente quando foi ficar no hotel, eu reparei o post-it, Botino, do lado da menina da recepção, e tinha 3 post-it com 3 senhas diferentes e complexas para 3 sistemas diferentes. Olha que interessante. Ela tinha 3 senhas complexas para 3 sistemas diferentes no post-it. Em teoria, o processo estava definido. Começou bem e terminou mal.
É isso, em teoria o processo estava definido porque senha complexa, né? O usuário tinha sido comunicado porque tinha que botar uma senha diferente para cada sistema. Estava tudo correndo tão bem, o problema foi a plataforma que ela usou, que no caso foi o Post-it. Então esse foi o detalhe importante, né? Então, e aí depois disso que tu tem isso definido, vá para as plataformas, né? Pense na gestão de identidade, teste qual que é melhor, teste qual que se adequa melhor ao teu ambiente de acordo com as aplicações que tu tens, os workloads que tu tem, né? Teste qualquer coisa, se tu não tem budget, né, para ver isso, teste alguma open source nesse sentido, mas veja as enterprise de preferência, porque tem configurações, tem features adicionais que podem te dar visibilidade, automação, né, veja a proteção de quem tem acesso privilegiado, mas também cuide daqueles que não têm acesso privilegiado, porque eles podem ser um ponto de entrada para a movimentação lateral depois, né, escalar isso dentro da rede, né, verifique tudo que tem, ou vá profundo, né? Uma sugestão que eu digo para ambientes em cloud, olhe detalhadamente as actions que estão associadas a cada política, crie as políticas customizadas de acordo com o teu ambiente. Ah, mas dá trabalho, Felipe. Bom, mas é melhor ter trabalho no processo de implementação do que depois tu correr atrás do prejuízo por causa de uma exposição de dados e assim por diante. E aqui poderia dar mais um monte, mas basicamente esse é um resumo disso, né? Só um negócio que eu me lembrei agora. Tu vê dentro das corporações tendo times focados para identidade na área de segurança? Acho que deu, Eu não sei talvez se deu uma vocês estão picotada. falando ou não, porque eu não estou ouvindo nada Ah, agora. opa, Ó, Botino? eu tô te ouvindo, Teleco. Eu ouvi a pergunta. Tá Ah, ouvindo a gente aí, Felipe? Eu não estou ouvindo o Thales. Tá, então eu vou boa. Ué, repetir aqui a pergunta dele. Ele tá. perguntou se você vê dentro das organizações times dedicados para a segurança de identidade. Sim, sim. Hoje em dia o mercado está evoluindo nisso, né? Algumas empresas estão evoluindo bastante nisso. Graças a Deus, está sendo criado, né? A prova é, por exemplo, no Brasil mesmo, a gente tem o IAM Tech Day, que é um dos principais eventos no Brasil voltado para a gestão de acesso, né? De identidade. E ali entra a identidade, ali entra, por exemplo, IAM, soluções de PAN, CIAM, né? Customer Identity Access Management. Ou seja, as empresas hoje estão criando, estão colocando essa pessoa para cuidar dessa gestão, para montar arquitetura, né, pensando em gestão de acesso. Então veja isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Assim. Então é uma coisa que é bom, as empresas estão olhando, estão preocupadas com isso. Então, se tu está ouvindo e acha interessante esse tema, né, tem alguns locais aí que é possível fazer alguns treinamentos, né, alguns Identity Academy que tem aí no mercado brasileiro com treinamento em português, né, que são acessíveis, são interessantes. Quem tiver dúvida pode me procurar depois, eu passo as recomendações também, se for o caso. Bacana Show de demais. bola. E agora acho que para encerrar, a pergunta que a gente faz aí sempre aos convidados, qual é a sua história mais bizonha de a culpa é de SEC? Aquele negócio que aconteceu, por mais que não fosse culpa de SEC, apontaram um dedo e falaram culpa de SEC, não sei o quê. Ou que tenha sido culpa de SEC mesmo, mas foi uma história meio torta. Tem alguma coisa que você possa compartilhar que a gente não precisa chamar o advogado? Cara, eu tenho uma história interessante, legal que aconteceu comigo. Bom, é comigo eu tenho que falar, é verdade, né? Foi logo que eu tinha entrado na Trend e a culpa sim foi de SEC, foi minha culpa. E foi interessante, eu fui fazer uma implementação junto com um amigo nosso, Fernando Calopa, né? Fernando Cardoso, vulgo Calopa. E ele foi comigo fazer a implementação, eu fazia pouco mais de um mês que estava trabalhando na empresa, já tinha tirado a certificação de um dos produtos da Trend na época. E ele foi lá no primeiro dia, implementou a solução, né, para servidores. Eu não vou citar a empresa, obviamente, mas na altura eu falei para a empresa, eu assumi a culpa lá na hora do que aconteceu. Ele implementou a nossa solução para IPS, né, para servidores, tu vai lembrar, vocês vão lembrar bem disso. E ele foi lá e implementou, né, e no segundo dia que eu deveria fazer isso para o restante do parque, né. E o que eu fiz basicamente foi a mesma coisa, só que eu acidentalmente apliquei uma regra de firewall, né? Dando um allow numa porta específica lá. E aí vocês lembram bem o que acontece quando tu dá allow numa porta, né? Nega as outras. Nega as outras, exatamente. E o que aconteceu é que parou a operação durante 10 minutinhos de toda a operação, né? 10 minutos? Se eu falar mais, eu vou dizer São 10 qual foi o minutos de lugar. operação. Então Caramba. parou 10 minutos da operação dessa empresa. E o pessoal veio e falou, não, o que aconteceu? Eu falei, não, mas tá só como
tá só como monitoramento, não apliquei nada, e aí demorou, quer dizer, para mim foi 10 minutos, talvez tenha sido menos, mas com certeza não foi, mas talvez tenha sido menos, eu acho que foi 10 minutos, sei lá. Mas eu sei que eu fiz um health check na configuração e aí eu vi que tinha feito um allow naquela porta do Fire. Eu falei, Jesus amado, deixa eu só mexer nisso aqui. Mexi, aí até que alguém voltou e falou assim, não, tá funcionando de novo. Eu falei, bom, eu não fiz nada diferente. Eu falei, não, na verdade, aí eu expliquei justamente isso. Eu fiz uma configuração aqui no Fire para a gente fazer um ajuste, só que eu expliquei o que aconteceu, eu dei allow nessa porta e por isso ficou deny nas outras tantas. E como existia essa complexidade, que existiam algumas portas que vocês estavam utilizando, acabou parando o sistema, foi um erro meu, né? E aí fui atrás para ver se tinha dado algum impacto, não deu nem impacto nenhum financeiro na empresa, nem nada. E pronto, foi isso. A culpa era de SEC nesse caso, a culpa era do Felipe. Então aprendi, nunca mais cometi esse erro, mas foi no clássico do cliente. O erro que tu cometeu foi falar, aquele filho da mãe que veio aqui ontem habilitou um bagulho aqui que ferrou vocês, mano. Mas pode deixar que eu resolvi. Esse teu erro, não ter falado isso. Não, pior que não, eu falei que foi erro meu mesmo. Eu falei, não, ele veio, falou, ensinou corretamente e eu habilitei uma regra que eu achei que seria interessante a gente habilitar aqui para gerar um pouco mais de segurança. Tava no login de quem a alteração? Eu tinha um mês de casa e erros que a gente comete quando é mais novo, assim, né? E faz parte, todo mundo comete erros. Eu, pelo menos, penso que o importante é a gente assumir o nosso erro, porque tu cria credibilidade com as empresas, se tu fala a verdade. Eu parto desse princípio. Se tiver que assumir o erro, eu vou assumir o erro sem problema nenhum. E foi o que eu fiz e deu super certo. Tanto que ninguém ficou sabendo na trade. Com certeza. Nem vocês. Taleco, quer tentar falar aí e ver se ele consegue te ouvir? Escuta, Felipe. É engraçado porque pra mim, eu não tô vendo o Thales. Que louco. Bom, eu acho que o Taleco fez uma pergunta muito relevante. A alteração lá do Fire, eu tava no login de quem? Só tinha um usuário, não sabe quem foi, né? Se só tinha um usuário, foi outro cara ali, mano. Cadê o cabelo aí mesmo? Cabelo estranho. Eu acho que... não, acho que era eu mesmo que estava logado, era no meu usuário mesmo. Tá certo. Bom, então acho que eu vou fazer o encerramento aqui, já que você não conseguiria ouvir o Taleco, por algum motivo. Mandar aqui eu não tô nem vendo ele aqui na tela. Melhor não ver a cara dele mesmo, essa porra. Fazer agradecimento aí, cara. Felipe, obrigado por aceitar o convite, por tirar 1h e pouco aí de você, da sua noite, né? A hora que você devia estar aí poderia estar com a sua família, e a família é grande, para que vocês já conhecem o Felipe, sabe que deve ter uns 200 crianças ali na casa dele agora. Então, agradecer aí por ter aceitado o convite, dedicado esse tempo aqui, ter nos ensinado um pouquinho mais sobre Identity Security, né, segurança de identidade, compartilhar esse conhecimento com os nossos ouvintes e te deixar aqui agora o palco para que você quiser falar aí como o pessoal pode te acompanhar, o que você tem rolando aí, que você queira divulgar para a galera. Cara, obrigado pela oportunidade, Botino, Taleco, obrigado aí por esse tempo. É sempre um prazer estar falando com os amigos, né? A gente se encontra aí nos eventos sempre, né? A gente se viu aí, acho que a gente vai estar se vendo agora mês que vem na Black Hat, provavelmente, a gente vai se fechar por lá. E, bom, o pessoal me encontra nas redes sociais aí no LinkedIn, né? Eu tenho compartilhado bastante conteúdo, né? No próprio Twitter, né? Ou o X, né? No meu Instagram também, filipepires.sec, que é onde eu tenho fomentado bastante. E também tem algumas iniciativas de comunidade que eu queria comentar, que eu ajudo bastante. Né, faço parte do Red Team Village hoje, da DEFCON mesmo, faço parte do Cortim lá ajudando, né, na coleta e para ajudar nos eventos, seja na DEFCON, seja, por exemplo, no H2HC, no Hacker to Hackers no Brasil, eles devem vir novamente, o ano passado eles vieram também, então tenho auxiliado, a gente criou também uma outra comunidade no Brasil chamado Red Team Community, que é justamente para juntar essa galera que pensa em segurança ofensiva, que pensa como os criminosos pensam, para criar essas novas técnicas e também ajudar as empresas a se defenderem de uma forma melhor. Né? Tornei o líder e organizador da B-Sides Porto, aqui em Portugal. Né? Isso foi lançado há pouco mais de 2 semanas atrás, estou super empolgado para a gente fazer a primeira versão do B-Sides aqui no Porto. A comunidade portuguesa já está mega empolgada, assim, a galera está bem empolgada e tem os canais ali do LinkedIn, no Twitter e no próprio Instagram também do B-Sides Porto. A galera está super motivada e compartilhando com todo mundo. Faltava isso aqui em Portugal no norte, porque tem muito forte no sul, né? B-Sides Lisboa é muito tradicional, mas no norte, e tem muito esse bairrismo aqui em Portugal, do norte contra o sul.
Então, a partir do momento que eu assumi a organização desse evento, que tinha tido há 4 anos atrás online, mas estava morto, e aí eu falei com a organização, eles passaram para mim, e aí eu comecei a aquecer isso, criei logo, fiz toda essa parada, a galera se motivou muito e tá super mega empolgada, então foi muito legal. Então, quem estiver ouvindo, né, e for aqui de Portugal, quiser contribuir, me contata aí. Besides, para quem sabe, é um evento de comunidade, feito pela comunidade, então a gente conta com a colaboração de todo mundo. E quem quiser ajuda de cibersegurança, entrar na área, né, pode me procurar no próprio Instagram, ou então participar de um dos nossos projetos do Raízes Cybers, que é um projeto americano, que é focado em gente que quer entrar na área de cyber, né, principalmente para hispânicos e brasileiros, e a gente faz aí, a gente ajuda com revisão de currículos, conecta com empresas e tenta apoiar a galera a entrar na área de cyber. Alguém me ajudou uma vez, eu quero estar ajudando também. E é para isso que servem aí os projetos. Bacana Obrigado demais. de A gente novo, vai Luiz. colocar. A gente que agradece. A gente vai colocar aqui nas referências, tá? Se você estiver ouvindo esse podcast, vai lá depois na descrição, os links vão estar todos lá. Agradecer mais uma vez aí, Felipe. Taleco, sempre bom estar contigo. Eu sei que o Felipe não está te ouvindo, mas quiser falar suas palavras finais antes de fechar. A lista dos 1000 podcasts mais ouvidos, a gente ainda não está, nós vamos Putz, estar. grila. Ficava E próximo. obrigado aí, obrigado. Culpa de SEC, responsabilidade é de todos. É isso aí, a culpa de SEC, responsabilidade de todos. Valeu, pessoal. Valeu, falou, abraço. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Valeu, tchau, tchau.